Tocantins, doutor Eduardo. O próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse ao Estadão, tem uma matéria aí na coluna do CT, você pode ver, que é cedo para falar em adiar as eleições, mas que ele é contra transferir para 2022. O DOC já disse que é favorável, eu não falei nada aquele dia, mas quero falar, eu também sou contra transferir para 2022. Até pelos argumentos que o próprio ministro utilizou. Um deles é o que eu defendo mais, é porque são agendas diferentes. Eu acho que eleição é cara, barata é ditadura. Você fecha tudo e é baratinho. Eleição é caro mesmo, a democracia é cara. Agora, são agendas muito diferentes. Uma vai se sobrepor à outra e nenhuma vai se destacar. Já é difícil você discutir ao mesmo tempo eleição estadual e eleição nacional. Imagine se você meter eleição municipal junto. Então, por isso, eu não acho bacana essa transferência. Ele coloca outras questões realmente ele tem razão, vai sobrecarregar ainda mais a justiça eleitoral, que já é sobrecarregada no processo eleitoral. Agora, o mais importante que eu quero colocar para debate, vocês podem comentar também essa questão, é sobre o que vai ocorrer. Eu coloco minhas fichas. Ontem o ministro Mandetta da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele falou no Fantástico que, nesse domingo, né, que a crise que ele falava que teria um pico agora nessa segunda quinzena de abril e maio, ele já está falando de pico em maio e junho. Então, e bate com aquilo que eu já escrevi no editorial lá atrás. Nós não teremos tempo hábil para fazer essa eleição em outubro. Por quê? Porque nós vamos começar a pensar em sair dessa crise em agosto, setembro. Outro detalhe que eu vi num vídeo muito importante sobre a questão da pandemia, de um cientista, um biólogo, virologista brasileiro, o Átila, esqueci o nome, tem um sobrenome meio diferente, e ele diz o seguinte, que os países hoje na Europa e da própria Ásia, que já estão no final do ciclo, estão tentando sair e abrir, não estão dando conta. Porque quando eles abrem, a contaminação do vírus começa a surgir novamente, eles têm que fechar novamente. Então não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então eu não acredito que a eleição corra em outubro. Eu acho o ministro nessa matéria, ele fala de levar para dezembro, o que eu acho mais sensato mesmo. Trabalhar já com esse calendário de dezembro, eu acho até que deveria ter adiado o fim do prazo de filiação, justamente já considerando esse calendário de dezembro. Mas vamos lá, Doc, vou começar por você. Bom, tem uma questão que eu gostaria de esclarecer, Kleber, e eu também reconheço a minha ignorância no tema, em que peço ser formado em Direito, mas não é a minha especialidade. E aí, conversando com a Dorinha, professora Dorinha, e também com outros parlamentares, ela me disse, que a gente não conseguiu organizar o prazo de filiação porque não depende apenas de um pedido, de um requerimento ou de uma lei complementar, é necessária uma PEC. Sim. Então, a PEC ela alteraria prazo de filiação, prazo de convenções, prazo da eleição, prazo da diplomação e prazo da posse. Então, o que nós podemos fazer agora é chegar num consenso e entrar com uma PEC para mudar as outras coisas. Para mudar convenção, eleição, diplomação e posse. A prazo de filiação já foi e vai estar inalterável, porque se ele não ferrou, quem não queria mais. Sim. Porque não teve PEC antes, né? Então, assim, eu achei muito interessante essa colocação dela, porque ela deu uma informação de quem está lá dentro da Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, né? Quem está vendo isso todo dia. Mas, professor, por que que não teve um feeling aí para poder arregimentar isso? Não tinha jeito de ninguém encontrar para fazer filiação? Olha, Doc, não dá, porque tinha que ser PEC, não tinha como. Agora, creio, e aí, ao mesmo tempo, em continuidade à minha resposta que eu pedi, ela disse, olha, não temos condições, nesse final de março e até a primeira quinzena de abril, de tratar do tema eleições.
Ninguém, nenhum deputado, nenhum senador se sente à vontade para, numa votação remota, levantar a bandeira da eleição. Porque o primeiro que levantar esse assunto, assim, poxa, nós temos aqui um tanto de assunto de Covid, e você vem falar em eleição? Então, a professora Dorinha diz que lá pelo dia 15 de abril, dia 16 de abril ou 17, eles conseguem esgotar todos os assuntos urgentes que eles têm para tratar de Covid e de coronavírus. E a partir disso, ela disse que, pelo menos o DEM e os partidos ali juntos, que pensam da mesma forma, vão começar a tratar de eleições para poder propor a PEC, para fazer ela andar em regime de urgência. Tem que arregimentar 2/3 dos votos do Congresso. São 516 deputados, 81 senadores, 2/3 disso, em 2 turnos de votação. Não é uma coisa fácil. Desculpa. Mas ela disse que tão logo acabar com essas urgências aí do Covid, eles iriam debruçar sobre o tema. Na minha visão, seria melhor e mais econômico eleições gerais de 4 em 4 anos de vereador a presidente. A minha posição é, só que eu acho também razoável, dentro do que você colocou do ministro e todas essas circunstâncias, que façamos em dezembro as eleições e organiza isso. Agora, o que há em comum nos nossos pensamentos, Kleber, é o seguinte: em outubro não dá. Não dá. Definitivamente não dá. Então, assim, o Congresso tem que arrumar um jeito, o TSE tem que fazer um esforço, fazer aí essa convenção em setembro, fazer propaganda eleitoral em outubro, primeiro turno em novembro, segundo turno em dezembro e fechar isso. Porque eleição em outubro, convenção em junho, esse prazo está impossível de ser cumprido. Arnaldo, e você? Eu também concordo que não teremos condições, nem principalmente em questão de saúde pública, de fazer uma eleição em outubro. Não chegamos, infelizmente, não chegamos nem ainda no pico dessa pandemia, e nem sabemos como é que vai ser o pós-pico, né? Aliás, como será realmente no pico. Quando estiver chegando próximo ao pico dessa pandemia, a gente não sabe como é que o nosso país vai ficar. Então, eu sou favorável à unificação das eleições. É uma forma de gastar menos dinheiro com campanha eleitoral, porque o Brasil tem muitas prioridades e não pode estar, a cada 2 anos, gastando bilhões de reais com eleições. Ocorre que não é o momento de se discutir a unificação das eleições. Não é o momento porque há outras pautas mais importantes. Então, a gente querer jogar esse debate de unificação, a tiracola aí do coronavírus, eu acho que não é um momento de sanidade para se debater o assunto. Não há sanidade para se debater esse assunto. Mas a gente precisa debater e unificar. Isso é um ponto que eu tenho plena convicção de que o Brasil precisa unificar as eleições. E prorrogar o mandato atual, eu sou contra. Eu acredito que no momento de crise, a gente precisa, sobretudo, oxigenar a gestão pública. Principalmente para colocar pessoas com outras visões para ajudar a superar a crise. Outros gestores, às vezes até mais qualificados em muitas cidades do Brasil, que às vezes já tem gestores aí com dificuldade de administrar essa crise, e aí entrando novos gestores com outras visões, mais qualificados talvez, ou até menos qualificados, porque no Brasil tem essa questão de escolher pela boa vontade, né? Não é pela qualificação, mas esse ano, por exemplo, a previsão é de que o Brasil vai ficar com um crescimento negativo. Na verdade, vai encolher, né? Crescimento não, negativo. Vai encolher 5%. Então, a gente precisa, de fato, de gestores competentes a partir do próximo ano para ajudar o Brasil a retomar o crescimento, porque a recessão vai ser enorme. Doutor Eduardo